Vou tentar contar essa história, mas por favor, fiquem com a gentileza. Eu não sou escritor, e sempre odiei escrever na escola. Estou compartilhando essa história como um lembrete de que nunca sabemos quem pode estar lá fora no mundo com intenções sombrias. Uns meses antes do incidente que vou descrever, eu me mudei para uma área tranquila, quase ruralismo. Eu não gosto do barulho e da agitação da cidade, então estar em um bairro tranquilo com um pouco acontecendo era ideal para mim. Não demorou muito para eu me familiarizar com a área ao meu redor, especialmente com as florestas ao meu novo bairro. A área onde eu morava era muito florestada. Havia florestas e trilhas por todos os lados para caminhar. Praticamente na porta da minha casa havia uma trilha que levava fundo na floresta. Eu passei semanas explorando a floresta e encontrando novas trilhas. Um dia, enquanto estava caminhando, eu encontrei uma pequena trilha que acabou levando a uma trilha legítima de um parque local perto da minha casa. Não é um parque estadual ou coisa assim, é apenas algum tipo de reserva natural local onde você pode estacionar e caminhar. Eu achei que era legal que eu tivesse minha própria trilha particular levando a esse parque. Então, todos os sábados, eu acordava cedo e caminhava nas florestas ao meu redor. Eu tentava encontrar novas áreas da floresta que eu não havia visitado antes. Em algum momento do dia, eu me dirigia às trilhas do parque público, ia ao banheiro público lá, descansava nas bancadas se precisasse de uma pausa, e então voltava pela floresta para voltar para casa. Quanto mais eu encontrasse um lugar novo e interessante nas florestas, eu gravava um pequeno vídeo. Nada de louco, quase como um diário de vídeo para falar sobre onde eu estava e como eu estava me sentindo. Esses vídeos eram apenas para mim. Eu não os postava online. Não era sobre visualizações ou coisa assim. Eu apenas queria documentar meus passeios e, um dia, montar todos eles em um vídeo para mim mesmo. Eu havia encontrado alguns lugares incríveis em algumas de minhas viagens. Uma vez, eu encontrei esse pequeno cachoeira e a cachoeira caía em um riacho. A água do riacho continuava a fluir pela colina. Foi quase como um sonho a forma como ele parecia e esse riacho estava escondido no meio da floresta. Foi como se fosse meu segredo pessoal. O lugar que eu encontrei no dia da história não era nada especial. Eu havia caminhado por um tempo e encontrei esse claro na floresta. Havia um pequeno brejo ali, e eu o achei um pouco pacífico, embora não fosse esse tesouro incrível como o riacho. Ele ainda me pareceu pacífico. Eu me lembro de sentir-me desconfortável naquele dia enquanto caminhava pela floresta. Eu não sabia por quê. Eu apenas sentia aquela sensação ruim. Eu me sentia em alerta. Cada som que eu ouvia na floresta me fazia tensar. Eu havia caminhado por essas florestas tantas vezes até aquele ponto, e eu nunca me senti assim antes. Então, quando eu cheguei ao claro com o brejo e senti aquele momento de paz, foi apenas agradável. Eu tirei o meu telefone para gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo que durou talvez alguns segundos descrevendo a área e como eu estava me sentindo. Assim que eu terminei de gravar e estava tomando a área, eu comecei a me dirigir às trilhas públicas. Eventualmente, após chegar às trilhas, eu me dirigi ao banheiro público. Ao sair do banheiro, esse homem de camiseta preta, chapéu roxo e óculos de sol veio direto até mim e disse: "E aí?" Ele disse com muita confiança, quase como se ele me conhecesse. Eu disse oi de volta, um pouco surpresa. Ele fez um comentário estranho sobre nós quase nos encontrarmos, e eu apenas ri de forma desconfortável e continuei caminhando. Enquanto eu estava caminhando, eu podia ouvir ele me seguindo. Eu me virei e ele acenou e disse: "Parece que vamos seguir a mesma trilha." Eu sorri, mas eu estava sentindo uma vibração de crepe muito forte desse cara. Eu disse a ele que eu estava realmente esperando alguém e que eu estava apenas esticando. Ele assentiu e disse ok, e continuou caminhando alguns metros. Em seguida, ele se virou novamente, caminhou até mim e perguntou se eu podia ajudá-lo. Ele disse que o seu carro estava com problemas e que ele precisava de ajuda para fazê-lo funcionar. Ele disse que ele sabia como, mas as suas mãos eram muito grandes e que ele pediu se eu podia usar meus dedos pequenos para abrir o capô. Segundo ele, o capô do seu carro fica preso e ele precisa de dedos pequenos para abrir o suficiente para que ele possa abrir. Isso parecia estranho e suspeito para mim. Eu comentei sobre como ele havia dito que ele estava tomando a mesma trilha que eu, e agora ele queria minha ajuda com o carro dele em vez disso. Em seguida, eu enfatizei a declaração de que eu estava esperando alguém, o que era falso. Ele riu e disse que ele iria tomar a trilha para chegar ao carro, embora o estacionamento estivesse na outra direção.
Meu médico de CREAS estava cheio a ponto de rebordar nesse ponto e eu considerei simplesmente entrar no banheiro, fechar a porta e ligar para alguém para me levar. Eu não sabia se esse cara era apenas um cara ruim ao conversar com mulheres ou se ele era um verdadeiro crepúsculo. Felizmente, essa casal passou por ali e eu me aproximei da mulher e a cumprimentei como se eu fosse um velho amigo. A mulher ficou confusa no início, mas ela olhou para mim e acho que ela percebeu o que estava acontecendo. O cara crepuscular começou a ficar ali de forma desconfortável por um segundo. Era como se ele estivesse tentando ver se eu estava brincando. Eu comecei a fazer conversa com o casal, até mesmo perguntando como os pais deles estão. 1 minuto ou 2 se passaram e o crepúsculo começou a caminhar na direção do estacionamento. Quando ele estava fora de alcance, eu agradeceu à mulher e ao namorado por terem brincado junto e disse ao namorado que esse cara estava esperando por mim do lado do banheiro e que ele não me deixou em paz. Eu sei que não disse diretamente para ele que me deixasse em paz, mas veio aí, leia a sala. Além disso, ele estava dando off-vibes de crepúsculo, e eu, sozinho nas florestas, eu simplesmente não estava tomando nenhuma chance. Eu assisti o homem entrar em um pequeno sedã vermelho, acredito que fosse um Chevy Cruze vermelho, e então ele dirigiu embora. Eles ofereceram chamar a polícia, mas eu disse que isso estava bem. O casal ficou comigo por um pouco, certificou-se de que eu estava bem e que o homem do chapéu púrpura não voltasse. Em seguida, nós nos separamos. Eles insistiram em me levar para casa, mas eu disse que isso estava bem. Eu preferia caminhar, pois eu não morava muito longe. Eu corri praticamente de volta para minha casa naquela tarde. Foi um dia tão estranho. Desde aquele horrível sentimento quando eu estava fazendo trilha até o crepúsculo no banheiro, eu simplesmente não podia esperar para chegar em casa e relaxar com um copo de vinho. Infelizmente, minha noite de relaxamento estava prestes a se quebrar. Eu comecei a passar pelas fotos no vídeo daquela trilha, e algo me chamou a atenção no vídeo. Eu joguei novamente, e meu coração parou. Eu encontrei essa pequena clareira, então provavelmente vou voltar para o banheiro aqui em 1 minuto e voltar para casa. No fundo do vídeo, apenas na linha de árvores, estava o homem com o chapéu púrpura. Enquanto eu estava falando, dando atualizações da trilha, você pode ver seu chapéu púrpura e seu casaco preto apenas sobre meu ombro. Era o mesmo homem do lado de fora do banheiro. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se deveria chamar a polícia ou não. Eu comecei a ficar louco pensando no homem. Quantos anos ele estava me seguindo? Ele sabia onde eu morava. Mas o mais aterrorizante para mim era que eu não sabia o que ele pretendia fazer. Ele claramente estava tentando me seguir de volta para as florestas, e então quando eu parei, ele queria que eu me juntasse a ele no seu carro. O mesmo carro que supostamente estava quebrado. Mesmo assim ele entrou e dirigiu embora. Uma vez que eu comecei a somar as peças, eu chamei a polícia e relatei tudo. A polícia procurou a área e realizou uma pequena investigação, mas, ao que eu saiba, eles nunca pegaram o cara. Eu nunca morei sozinho novamente após isso, e eu me mudei para longe cerca de 1 ano após isso ter acontecido. Eu odeio que eu não saiba o nome daquele casal porque eles provavelmente me salvaram a vida. Seja cuidadoso lá fora, meus amigos, porque você nunca sabe quem está lá fora, escondido atrás de você, esperando o momento perfeito. Espero que o homem do chapéu púrpura nunca tenha seu momento, e eu espero que ele nunca tenha. Eu encontrei o vídeo daquele dia e o anexei a essa história. Por si só, o vídeo pode parecer inofensivo, mas uma vez que você saiba todos os detalhes, esse curta-clipe se torna um pesadelo. Então, isso provavelmente é a coisa mais louca que já aconteceu comigo, e para torná-la ainda mais insana, eu não acredito que eu realmente o peguei em vídeo. Vamos colocar o cenário. Meu amigo Ron e sua esposa Tina tinham acabado de comprar essa nova casa. Isso provavelmente foi como 4 anos atrás, acho. No início, tudo parecia incrível para eles. Uma casa pequena e agradável em um bairro seguro e quieto. Uns meses após se mudarem para a casa, eu me encontrei com Ron para tomar algumas bebidas, e eu perguntei a ele como a nova casa estava tratando dele. Ele começou a agir um pouco estranho. Quando eu continuei a pressioná-lo sobre a casa, ele finalmente cedeu e me contou o que estava incomodando ele. Ele e Tina estavam convencidos de que a casa estava assombrada. Eu posso ser um pouco um babaca às vezes, e eu comecei a rir assim que ele me contou. Eu perguntei a ele por que ele pensava que sua casa estava assombrada, e então ele me contou toda a história. Para começar, aparentemente alguém morreu na casa,
Algo que o corretor de imóveis de fato divulgou antes que eles comprassem a casa. Então isso não era uma surpresa, e é o que fez a casa mais barata para eles comprar. Devido a essa pequena informação, Ron e Tina se convenceram de que o fantasma dessa pessoa morta estava assombrando sua casa. Eu não acredito em fantasmas ou em nada paranormal. É apenas no meu estilo. Eu não sou fã de horror ou crime verdadeiro. É provavelmente por isso que eu sempre desminto as pessoas quando elas começam a falar sobre espíritos ou coisas assim. Eu comecei a pressionar Ron um pouco mais. Eu disse a ele que apenas porque alguém morreu na casa, isso não significa que ela esteja assombrada. Ele continuou a me contar mais da história. Ele me disse que todas as noites, ele e Tina acordam em uma hora aleatória. Há ruídos estranhos que parecem vir de todos os lugares da casa. Ele insistiu que não era apenas os tubos ou a casa se assentando. Ele disse que era como algo bater em móveis e se mover ao redor. Eles acordavam pela manhã e móveis estariam ligeiramente movidos. Coisas que estavam na pia estariam deslocadas ou completamente movidas. Ron disse que em uma ocasião, ele deixou seu copo de café favorito dos Dolphins de Miami na pia, e pela manhã, ele estava desaparecido. Eles procuraram em toda a cozinha, e ele simplesmente desapareceu. Ron afirmou que ele não pensava que fosse nada paranormal nesse ponto. Ele ainda estava apenas muito assustado com tudo, e todos os eventos estranhos devem ter sido apenas uma coincidência estranha. Tudo isso mudou algumas noites antes de Ron decidir me contar essa história. Exatamente como várias noites antes, ele e Tina acordaram no meio da noite. Parecia um barulho vindo do porão. Querendo respostas, ele foi para investigar, mesmo estando terrivelmente assustado. O porão está carregado de caixas de armazenamento, então ele disse que era impossível saber se algo havia apenas caído. Aparentemente, enquanto ele estava no porão, algo se movia na esquina da sala, e Ron saiu correndo daquele lugar e não voltou desde então. Ele começou a chamar todas essas coisas estranhas acontecendo na casa de atividade paranormal, como no filme, e exatamente como no filme, ele estava terrivelmente assustado de que se ele continuasse a provocar, as coisas piorariam. Tudo isso parecia ridículo para mim. Eu estava tentando não rir porque eu podia ver claramente que Ron estava assustado. Eu estava tentando lembrar ele polidamente que atividade paranormal é apenas um filme e você não pode antagonizar algo que é inventado. Isso o fez se irritar. Ele estava bem ciente de como ele soava, e isso era parte do motivo pelo qual ele estava tão abalado. Ele sabia que isso soava louco, e ainda assim ele não dormia bem há semanas. Agora ele está terrivelmente assustado para dormir em sua própria casa. Ele até me disse que ele e Tina dormiram em um hotel nos últimos 2 dias. Eles não queriam dormir em casa até conseguirem encontrar uma solução racional para esse problema absurdo. Ele estava quase chorando enquanto tentava explicar isso para mim. Ele disse que era como um extremo medo. Desde que ele entrou no porão, ele se convenceu de que algo está lá embaixo e disse que ele fisicamente não consegue ir para baixo. Eu ainda não sabia se Ron estava fazendo uma brincadeira comigo ou se ele estava sério sobre tudo isso. Mesmo enquanto escrevo isso, estou surpreso de novo que Ron e Tina pensassem que sua casa estava assombrada. Isso parecia tão irracional para mim. Eu estava começando a me sentir mal por Ron. Ele estava tão abalado, ele mal conseguia articular as palavras agora. Porque eu achava isso ridículo, eu ofereci-me para verificar o porão para Ron de forma minuciosa. Eu disse a ele que eles precisam apenas se acalmar um pouco e voltar à razão. Eu disse que eu verificaria cada canto do porão e garantiria que não houvesse fantasmas presentes, e que qualquer som ou estranheza que eles estivessem experimentando poderia ser explicada de alguma forma e de alguma maneira. Ele estava hesitante no início porque ele pensava que minha presença poderia antagonizar o espírito, mas eu acabei com isso rapidamente. Eu me lembro de Tina brigando com Ron pelo telefone após isso porque ela não queria que eu verificasse. Ela estava 100% convencida de que isso era de natureza paranormal, e eu, junto com ambos, estaria em perigo se eu fosse e olhasse no porão. Após a ligação, Ron disse que ele me levaria para a casa, mas ele estava indo à espera, e que não podíamos contar para Tina. Eu estava um pouco assustado com isso, mas eu queria mais do que tudo provar para eles que nada estava lá embaixo no porão. Quando chegamos à casa, Ron implorou mais uma vez para eu não antagonizar o espírito, apenas em caso de... Eu apenas acenei e entrei na casa. Eu sendo eu estava determinado a antagonizar os fantasmas imaginários para provar que eles não existem. Antes de ir para o porão, eu andei pelo resto da casa, e nada parecia estranho ou fora do normal, exceto um odor desagradável.
E antes que alguém comece a pensar que o odor era como de natureza demoníaca ou o que eu quer que seja, não era esse tipo de odor. Era como o odor corporal. E finalmente, eu entrei no porão. Era um caos. Havia caixas por toda parte. Depois de olhar em volta por um segundo, eu comecei a gritar para os fantasmas aparecerem. E, como você pode esperar, não havia fantasmas ou nenhum outro evento paranormal acontecendo. Eu estava prestes a sair e então decidi ter um pouco de diversão no custo de Ron antes de sair. Eu tirei o meu telefone e comecei a gravar um pequeno vídeo. Eu estava gravando em modo de selfie apenas porque eu estava apenas mostrando esse vídeo para Ron como uma brincadeira. Eu fiz um comentário no vídeo sobre como não há fantasmas e como você pode ver, há apenas armazenamento aqui embaixo. Eu virei e levantei a câmera um pouco para mostrar o armazenamento sobre o meu ombro e, ao fazer isso, eu pensei que via algo estranho no canto da tela. Então eu movi a câmera um pouco para trás e sentado lá, na esquina, estava um velho estranho, não um fantasma ou demônio, mas um velho doente. Eu desejo que eu continuasse gravando, mas por instinto eu apenas desliguei e corri. Eu estava aqui por alguns minutos agora, e eu não vi nenhum fantasma, monstro ou nenhum evento paranormal. Nada, exceto todos os seus armazenamentos inúteis aqui embaixo. Meu Deus! Quando eu subi, eu fechei a porta do porão e segurei-a fechada. Eu ouvi o velho homem gritando do outro lado da porta. O grito era mais de um lamento doloroso. Eu continuei a segurar a porta fechada com uma mão e liguei para Ron com a outra. Quando ele atendeu, eu disse que ele precisava chamar a polícia porque havia um homem em sua casa, não um monstro ou fantasma, um homem. Enquanto isso, o homem se dirigiu à porta do porão e tentou abri-la enquanto eu estava segurando-a fechada. Eu comecei a gritar com ele e ele apenas continuou gritando. Em seguida, o grito mudou para ele repetindo não, não, não várias vezes. Provavelmente levou cerca de 10 minutos para os policiais chegarem, e eu tentei segurar a porta por todo o tempo, e eu não estou brincando, esse homem tentou abrir a porta o tempo todo. Assim que eu ouvi os carros da polícia chegarem, eu soltei a porta, e o homem entrou em pânico. Eu deveria ter esperado até que os policiais estivessem dentro da casa. Houve um momento em que eu estava frente a frente com esse velho homem. Ele estava claramente louco. Seus olhos pareciam quase plásticos. Ele gritou na minha cara tão alto que me derrubou e então ele correu pela porta traseira da casa. Eu tentei correr atrás dele, mas o velho homem era surpreendentemente rápido. Eu comecei a gritar para os policiais que estavam apenas agora correndo pela casa sem urgência alguma. Eu disse que o homem correu pela porta traseira e eu não vi em que direção ele foi. Os policiais procuraram um pouco, mas não conseguiram encontrar o homem. Ron ligou para Tina e contou o que aconteceu. Ele estava irado no início, mas então ficou apenas em choque com tudo isso. Nós entramos no porão para verificar tudo após isso. O odor desagradável era claramente o odor corporal desse homem. No canto do porão estava um travesseiro pequeno e um cobertor, e o cheiro era o pior ali. Além disso, ao lado do cobertor estava o copo do Miami Dolphins de Ron. Eu dei o vídeo para os policiais, e eu não acho que eles pegaram o homem. Pelo menos não a meu conhecimento. Após tudo isso, Ron me disse que antes disso, Tina nunca trancava as portas. Ela cresceu em um bairro agradável, e desde que esse também era um bairro agradável, ela não pensava que nada de horrível pudesse acontecer. Um dia enquanto estavam trabalhando ou no meio da noite enquanto estavam dormindo, esse homem simplesmente entrou em sua casa. Agora ela verifica as fechaduras cerca de 5 vezes antes de ir para a cama. É só isso para mostrar que, não importa quanto a área em que você mora seja agradável, se você deixa a porta trancada, você sempre estará convidando estranhos indesejados para entrarem em sua casa. Há cerca de um mês, eu fui convidado a ficar e cuidar do cachorro do meu chefe. Era apenas por alguns dias, e o cachorro do meu chefe, Max, era o cachorro mais fácil e mais tranquilo que eu já havia conhecido. Além disso, meu chefe é rico, e eu precisava do dinheiro. Então esse emprego foi um sim fácil para ganhar um pouco de dinheiro extra de lado. Uma coisa que me incomoda sobre mim é que eu tenho dificuldade em dormir quando não estou em casa. Eu não vou usar a palavra insônia, mas às vezes sinto que é assim. Acho que pode ser nervosismo, mas não sei. Eu simplesmente não durmo bem quando não estou em minha cama. Para ser proativo e saber que eu estava indo a dormir tarde, eu levei meu Nintendo Switch. Eu decidi que finalmente iria jogar a remasterização de Paper Mario The Thousand Year Door. Isso foi tudo o que eu fiz quase toda a primeira noite.
À noite seguinte, eu levei Max para uma caminhada noturna um pouco depois das 22 horas. Eu o levei apenas em torno do bairro um pouco. Enquanto eu estava voltando, eu pensei que havia visto alguém parado na frente da casa do meu chefe. Eu reduzi a velocidade e tentei espremer os olhos o melhor que pude, mas era apenas muito escuro para saber. Quando eu cheguei mais perto, eu não vi ninguém. A escuridão sempre vai jogar truques nos seus olhos, especialmente se você estiver em algum lugar que você não conhece bem. Eu voltei para dentro e comecei a jogar meu jogo. Era cerca de 1 hora da manhã, e eu me lembrei de que eu havia deixado o carregador do meu telefone no carro. Eu fui para fora para pegá-lo, e uma casa ou duas abaixo, apenas parado lá fora, estava uma pessoa. Eles não estavam fazendo nada objetivamente errado ou assustador. Era apenas estranho que alguém vestido de preto estivesse parado lá fora às 1 hora da manhã. Mesmo que eles estivessem caminhando, não seria tão estranho. Era apenas porque eles estavam parados lá que era estranho. No final, eu ignorei. Meu processo de pensamento foi que era apenas alguém que morava na casa ali, e ele simplesmente aconteceu de estar lá fora no mesmo momento em que eu. Talvez ele estivesse olhando as estrelas. Depois de tudo, eu também estava lá fora às 1 hora da manhã. Eu fui para dentro e continuei jogando o jogo por cerca de mais 2 horas. Eu desliguei o jogo e comecei a navegar no meu telefone. Eu pensei que estava ouvindo esse som, e ele estava começando a me perturbar. Eu não sabia exatamente o que era, mas soava como se fosse um galho de árvore roçando na casa, ou talvez até mesmo um animal. O som estava me deixando ansioso por alguma razão. Acho que era porque eu não sabia o que era, e eu queria saber. Eu me levantei do sofá e olhei pela janela na sala de estar. Eu me levantei de volta assim que olhei para fora, porque uma pessoa estava correndo longe da janela. Eu me levantei e corri para outra janela, e quando eu cheguei à janela e olhei, ninguém estava lá. Meu adrenalina estava pulsando. Eu estava tentando processar o que razão alguém teria para estar se aproximando da casa. Eu considerei ligar para a polícia, mas eu decidi não fazer isso. Chame-me de louco, mas eu simplesmente não me senti ameaçado por alguma razão. Não era como se a pessoa estivesse tentando quebrar a janela. A pessoa estava perto da janela, sim, mas quando eu olhei, ela estava correndo longe. Eu me dei conta de que não há uma maneira de explicar isso que não me faça parecer um idiota incompetente por não ligar para alguém. Mesmo que essa pessoa não estivesse tentando quebrar, ela ainda estava invadindo a propriedade e claramente estava fazendo algo ruim. Mas eu sou um idiota, e eu simplesmente deixei passar. O dia seguinte, eu liguei para o meu chefe e contei sobre o visitante estranho da noite anterior. Acredite ou não, ele estava até menos preocupado do que eu estava. Ele me disse que no bairro atrás da casa dele há uma série de casas onde jovens adolescentes moram. Ele me disse que eles cortam pelo seu quintal o tempo todo, e uma vez ele até mesmo pegou alguns dos garotos olhando pelas janelas da sua casa. Ele afirmou que eles eram inofensivos, mas isso ainda me deu um sentimento desconfortável. Eu não me importava se eles eram apenas garotos. Eu não queria ser espiado. Naquela noite, eu decidi levar Max para outra caminhada. Essa vez foi um pouco mais tarde. Nós fomos às 23 horas em vez de 22 horas. Quando eu estava voltando para casa, eu estava procurando por qualquer sinal de uma pessoa, e exatamente como a noite anterior, eu pensei que havia visto alguém parado na frente da casa do meu chefe. Em vez de reduzir a velocidade, dessa vez eu comecei a acelerar. Quando eu cheguei mais perto, era definitivamente uma pessoa parada na frente da casa do meu chefe. Quando eu estava perto, eu vi a pessoa correr para trás da casa. Eu levei o cachorro para dentro da casa e então corri para fora, tentando assustar quem estava me perturbando. Eu fui para o quintal e olhei ao redor com uma lanterna, mas eu não vi ninguém. Eu olhei em torno da casa por vários minutos e não vi ninguém. Isso começou a parecer muito como adolescentes tentando me perturbar, como se isso fosse algo que eu pudesse ver adolescentes fazendo. Eu estava pensando que o meu chefe estava certo. Eu fui para dentro e me certifiquei de que tudo estivesse trancado. Eu não pensei que eu estava em perigo, mas eu não ia tomar nenhuma chance. Algumas horas depois, eu não sei o que me levou a fazer isso, mas eu decidi olhar pela janela na frente da casa. Sim, estava alguém parado lá fora. Não exatamente na frente da janela ou qualquer coisa. Eles estavam debaixo da luz da rua que estava no gramado ao lado da rua da casa. Eu apenas observei a pessoa por alguns minutos. Era estranho.
A pessoa não se moveu em absoluto. Eles estavam apenas parados ali, olhando na direção da minha casa do meu chefe. Eu ainda não sabia se isso era um adolescente fazendo uma brincadeira. Se fosse uma piada, era uma estranha. Não via ninguém mais por perto, então não consegui imaginar o que seria o pagamento da piada. Então, eu fiz provavelmente o movimento mais estúpido que já fiz na minha vida. Eu saí para fora e comecei a gritar com essa pessoa, tentando obter alguma reação. Nada louco, eu estava apenas dizendo olá e perguntando se eu poderia ajudá-los com algo. Eles ainda não se moveram. Depois disso, eu anunciei para eles que eu estava indo gravar eles. Eu apenas queria que meu chefe acreditasse em mim. É por isso que eu decidi gravar a pessoa.